Olá para todos que estão assistindo este canal, todos os inscritos aí. Nós chegamos ao 8º estudo da lição da Escola Sabatina. O título dessa semana é A Criação, Gênesis como Fundamento. Lembrando que o tema geral da nossa lição é como interpretar as Escrituras. A criação como fundamento. O que isso tem a ver com a interpretação da palavra de Deus? Então, veja bem, tudo começa pelo começo, né? A gente não pode, né? Você, por exemplo, quando pega um livro de literatura, você não começa a ler do final, você lê na ordem, né? O livro tem começo, meio e fim. A Bíblia, ela pode ser lida pelo final. Se você quiser ler o livro de Apocalipse primeiro, você pode. É o último livro ali no cânon, a Bíblia como chega até nós hoje, na ordem dos livros, na sequência dos livros, nós temos o Apocalipse como o último livro do cânon. Embora ele não tenha sido o último livro a ser escrito. Segundo os estudiosos, o último livro do Novo Testamento e da Bíblia toda que foi escrito é o Evangelho de João. Então, o Evangelho de João, se a gente for seguir a cronologia, o Evangelho de João, ele está no final ali, ele aparece no fim. Se você quiser ler a Bíblia, para começar a leitura da Bíblia no Evangelho de João, não tem problema também. Agora, se você quer ter uma visão geral, fazer um estudo profundo da palavra de Deus, não tem jeito, você tem que começar do início. E a Bíblia ela foi ali, por todos aqueles que prepararam o cânon, eles colocaram a Bíblia numa sequência, seguindo ali a história do povo de Deus, do início até os últimos dias. Então, como o Apocalipse fala sobre eventos finais, ele apresenta a restauração do mundo, então foi deixado no final, e não o Evangelho de João. Os evangelhos são todos reunidos ali no início do Novo Testamento. E o livro de Gênesis, que já havia sido ali preparado pelos judeus, o cânon já havia sido provavelmente por Esdras, já havia sido preparado há muito tempo, ele tem o livro de Gênesis como início dessa história. Mas Gênesis também não é o primeiro livro a ser escrito. O primeiro livro da Bíblia que foi escrito é o livro de Jó. Moisés ele é o escritor do livro de Jó, mas ele não entra como primeiro livro dentro do cânon, porque o livro que conta as origens de tudo é o livro de Gênesis. Então ele está ali no início. Para você estudar de forma encadeada, então começa pelo Gênesis, e nós temos o Gênesis como base também de todas as escrituras, de todas as demais escrituras, porque os temas centrais ali, os temas que deram origem a tudo, se encontram ali. Então ali está a base de tudo. Jesus ele citou passagens passagens, pensamentos, personagens do livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis ele é tratado não só ali nos evangelhos por Jesus, mas Paulo ele vai retomar, o livro de Apocalipse vai retomar. Então, nós temos o livro de Gênesis como plataforma das Escrituras. Compreender o livro de Gênesis é importantíssimo para que a gente possa ter uma visão clara de toda a sequência, de todos os assuntos que vão surgir depois. Então, vamos lá. Tem aqui um resuminho aqui do que a gente encontra no livro de Gênesis. No livro de Gênesis encontramos a natureza da divindade trabalhando em harmonia como Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos ali a Trindade no livro de Gênesis. O livro de Gênesis também nos apresenta o sábado, a origem do mal, quando Satanás tenta Adão e Eva. Nós vamos tratar isso nessa lição. O Messias, e o plano da redenção. Nós temos a origem do mal, nós temos a solução do mal, ali no livro de Gênesis. O dilúvio universal, a aliança, a dispersão das línguas e pessoas, as genealogias que apresentam a estrutura da cronologia bíblica desde a criação até Abraão, e por fim, o poder da palavra falada de Deus, porque tudo foi feito por meio da palavra dele. Então o próprio livro de Gênesis apresenta ali o poder da palavra. Então ele é um livro que nos mostra a confiança que devemos ter em Deus, para onde devemos recorrer, onde está o nosso socorro. O nosso socorro está no Criador, porque como é que eu vou recorrer a outra coisa
se eu fui criado por ele, se todas as coisas foram feitas por ele, se ele está ali no controle de todas as coisas, então Deus deve estar em primeiro lugar em toda a minha vida, em tudo na minha vida. O Gênesis ele aponta para isso. E todos os temas que apresentei aqui são bases, eles dão início, dão origem a uma série de coisas. Quando eu falo do Gênesis, quando eu falo do dilúvio, por exemplo, eu estou falando de um período em que Deus resolveu dar fim ao mundo que ele havia criado. E esse assunto vai ser retomado depois, porque nós aguardamos um novo fim do mundo. Jesus predisse o novo fim do mundo. Então, o tema ali do dilúvio, ele tem uma relação com os eventos finais. Então, tá vendo? A gente encontra paralelos. E para a gente poder entender, Jesus, por exemplo, ele fala assim, olha, os últimos dias serão como nos dias de Noé. Nos dias de Noé. Há uma semelhança, há uma ligação. Então, para a gente poder entender os nossos dias que nós estamos vivendo, temos que ir lá para o dilúvio, para os dias de Noé, entender todo o contexto, tudo que acontecia ali, para termos uma visão clara do que vai se passar, o que está se passando e o que está por vir. Então vamos lá. Vamos aqui começar pelos tópicos. O primeiro tópico da lição é no princípio. Então nós vamos ler aqui o texto de Gênesis, que é um texto bem conhecido. Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Esse é o verso inicial do livro de Gênesis. Então esse primeiro capítulo de Gênesis, por exemplo, ele trata da criação, ali o trabalho de Deus em cada dia, o que ele fez no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Então, durante 6 dias, ele faz todo um trabalho com o planeta. O planeta, conforme a gente vê no texto, o planeta já existia, ele já havia criado o planeta em algum momento da eternidade. Aí. A Bíblia não relata. Uma coisa que nós temos que entender do primeiro capítulo de Gênesis. O primeiro capítulo de Gênesis não é um capítulo assim de ciência. Ele não está ali para explicar como Deus fez. Ele está ali para revelar que Deus fez. Ele é um relatório. Ele funciona como um relatório. Ele é um tipo de literatura que tem essa característica. Os relatórios do passado eram feitos assim. Quando algum sucerano, algum governador, alguém ia fazer alguma coisa, então ele ia falando, dava o dia e os trabalhos foram feitos naquele dia. Depois dava outro dia e os trabalhos foram feitos naquele dia. O primeiro capítulo de Gênesis ele funciona da mesma forma. Deus, Moisés, ao escrever, ele apresenta um relatório da criação. É lógico que não é só isso, Ele tem toda uma estrutura, ele tem toda uma arquitetura ali na forma como Moisés escreveu o texto, e dessas arquiteturas nós podemos tirar uma série de lições. Infelizmente, nesse estudo nós vamos poder abarcar tudo isso, mas nós podemos estudar isso depois. Então, o que eu tenho que entender? O primeiro capítulo de Gênesis, ele nos conta a criação, a origem das coisas, ele nos fala do ato criador de Deus, Deus trabalhando ali durante 6 dias. No último dia, ele cria o homem e a mulher, ele cria o homem e a mulher no mesmo dia. Então porque alguns eu já vi alguém dizer assim, Adão foi criado um dia e outro dia Deus criou Eva, mas não é isso que o texto diz. O texto fala que Adão foi criado junto com Eva, o homem e a mulher, a imagem e semelhança de Deus. E lá João vai retomar esse assunto, Hebreus também, 1, 2, vai retomar isso e vai apontar Jesus como agente da criação. Um texto muito importante para a gente, que é o texto que se encontra lá em João, capítulo 1, do 1 ao 4, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então Jesus, ele é o elemento ali principal ali na criação, ele é o agente principal. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja que Jesus, ele é o nosso Criador,
o agente principal, sem ele nada seria feito, e ele também é o nosso redentor. A redenção vai aparecer também no livro de Gênesis. Então, vamos passar para o próximo tópico. Os dias da criação. A palavra hebraica para dia no primeiro capítulo de Gênesis é Yom, né? É uma palavra comum que aparece na Bíblia toda e ela pode ser interpretada como um dia literal ou como um dia simbólico. Vai depender do contexto em que ela se encontra, né? Ela vai depender do contexto. Então, no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, o contexto todo da história, ela nos dá a entender que são dias literais, né? Primeiro que Moisés, o livro inteiro de Moisés, a gente não encontra assim textos com metáforas muito complexas. A gente encontra uma metáfora aqui, uma metáfora ali, né? uma figura aqui, outra figura ali, mas o livro inteiro não foi escrito com esse propósito. Ele é uma narrativa de eventos históricos. Então, a criação é um evento histórico. Quando Moisés diz que Deus criou o mundo, né, deu forma ao mundo em 6 dias e descansou no 7º, esses dias devem ser entendidos como dias literais. Por exemplo, quando Moisés fala dos anos, né, a quantidade de anos que viveu os primeiros homens que andaram sobre essa terra, né, Adão viveu quase 1000 anos, é no sentido literal também, não é no sentido simbólico, não tem a ver com diferenças de cultura, diferenças de calendário. Não, Moisés está se espelhando, ele está ali espelhando no calendário judaico, mesmo calendário que eles tinham, que era muito semelhante ao nosso, né, uma quantidade de dias semelhante ao nosso. Então, são dias literais, são anos literais, então não tem nada de metáfora nem de alegoria nessa descrição. Né, a gente vê ali no livro de Gênesis, né, os dias da criação, eles são descritos como sendo tarde e manhã. Isso é uma das características que apontam para a literalidade do dia da criação. Tarde e manhã. Né? Era um dia composto de tarde e manhã. Na verdade, a tarde e manhã surge ali. Né? A explicação para que nossos dias sejam compostos de tarde e manhã, o claro e o escuro, noite e dia, ele vem dali. Então, não tem sentido nenhum tratar isso como um símbolo. Né? Lá no livro de Daniel, essa linguagem vai ser usada como metáfora, mas aqui no Gênesis não. Aqui no Gênesis é literal. Outra estrutura também do texto é que o Yom ele é seguido sempre de um numeral, ele é no início, né? Ele aparece no início, ele é introduzido com um número cardinal, 1, né? E depois por números ordinais, segundo, terceiro, quarto. Isso tudo identifica o Yom como um dia literal e não como um símbolo, como uma metáfora, né? Alguns acreditam, né? Alguns que tentam casar os dias da criação com a teoria da evolução, vão dizer que cada dia da criação equivaleu a 1000 anos ou muito mais, né? Ou eras, né? Gigantescas, né? Onde a natureza teve tempo de se desenvolvendo e tudo mais. Então é uma tentativa artificial de casar a criação com a teoria da evolução. A teoria da evolução é um problema. Talvez você que esteja ouvindo o vídeo pense assim, acredite assim, mas se você tenta casar a teoria da evolução com a da criação, você vai entrar em problemas terríveis. Né? Imagine, por exemplo, vem dizendo no texto que Deus descansou no 7º dia. Então o 7º dia teria que ser também um período interminável, um período ali, uma era gigantesca, 1000 anos. Então Deus ficou descansando todo esse tempo e o homem descansou junto com Deus. Então o homem também ficou ali sem fazer nada, sem nenhuma atividade durante esse período todo. Então não tem sentido, perde totalmente o sentido. E um outro texto que reforça o sentido de que os dias da criação foram dias literais é o texto que se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 8 em diante. Nós vamos ler aqui. Capítulo 20 de Êxodo diz assim:
Verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então, esse foi o mandamento que foi dado para o homem. O primeiro capítulo tem que ser entendido à luz desse mandamento aqui. Para a gente entender até o que Adão ficou fazendo no sétimo dia. Ele descansou junto com o Pai. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque, aí ele dá o motivo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Então por que o homem trabalha 6 dias? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. Então não teria sentido nenhum Deus ter feito os céus e a terra milhares de anos depois o homem, por causa desse motivo, tinha que descansar, tinha que trabalhar durante 6 dias. O mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Aí o descanso também teria que ser, pela lógica, teria que ser também uma era de descanso. E não foi. Foi um dia apenas. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então ele até abençoa o dia. Então os judeus, eles entendiam isso como literal. Não entendiam isso de forma alguma. A gente vê isso no Novo Testamento também, porque alguns entendem que essa questão do sábado era uma questão só dos judeus, do passado, da antiga dispensação, mas ele aparece no Novo Testamento também. E é tratado da mesma forma. Quando a gente vê as mulheres no dia Jesus morreu, Jesus foi crucificado no 6º dia da semana. Então, quando levaram ele para o túmulo, as mulheres foram preparar especiarias para embalsamar o corpo, Era um costume da época fazer esse trabalho. Mas já estava muito próximo das horas do sábado, porque o sábado começa, não é de meia-noite a meia-noite, mas do pôr do sol de um dia para o outro. Os dias, como a gente leu no Gênesis aqui, eram contados de uma tarde a outra tarde. E não era de meia-noite a meia-noite. A tarde ali, na Bíblia, a tarde ali é compreendida como o momento em que o sol se põe. Então, no momento que o sol se punha no 6º dia, começava o sábado. E o texto fala exatamente isso. E elas foram descansar, guardaram o sábado conforme o mandamento. É o que diz lá em Lucas a respeito dessas mulheres. Então, o costume continuava ali, a regra, o mandamento continuava ali. A gente vai encontrar depois Paulo também agindo da mesma forma lá no livro de Atos. Nós vamos ver um trabalho que é feito lá no livro de Hebreus, o livro de Hebreus que Paulo escreveu, no capítulo 4, ele usa o sábado como figura para falar sobre o descanso futuro. Então, esse entendimento do sábado, ele continuou da mesma forma. Então, ele nunca foi compreendido, os dias da criação nunca foram compreendidos pelo povo judeu como eras, mas sim como dias literais. O próximo tópico da lição, ele vem falando sobre o sábado e a criação. Então, nós já comentamos aqui alguma coisa acabamos de comentar sobre o sábado. Falamos um pouco sobre ele. Então vamos enfatizar aqui a questão da criação em si. Por que é importante nós entendermos e aceitarmos a criação? Porque a criação, na verdade, ela tem tudo a ver com a história da redenção, com o plano da redenção. Até a forma como o texto ele foi narrado por Moisés, ele já nos dá vislumbres ali do trabalho de Deus na vida do homem. Por exemplo, a gente vê sempre Deus dando forma àquilo que não tem forma. Então ele pega a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e aí Deus fala, haja luz. Aí quando a luz aparece, aí Deus começa a fazer um trabalho ali com a terra. Ele vai separando, só tem água, então ele separa a terra do mar. Começa sempre um trabalho de separação. As águas que ficam embaixo, ele separa das águas que tem que ficar em cima. Então a gente vê ali uma formatação e separações. Esse trabalho de formatação e separação vai acontecer no processo de conversão do cristão. O cristão, ele é assim, ele é pego bruto. Deus o chama da forma como ele está. Então ele vem até Deus do jeito como ele está, bruto.
ele é cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de dificuldades emocionais, de caráter. Ele é totalmente bruto, sem forma, vazio e há trevas. Ele vive no meio das trevas. E aí, de repente, quando ele encontra Cristo, aí a luz surge. É como se Deus dissesse, haja luz na vida daquela pessoa. E quando a luz aparece, quando ele enxerga a luz, quando ele enxerga Cristo, aí Deus começa agora um trabalho de mudança na vida daquele homem. Ele faz com que a luz incida na sua vida e no seu caráter, e ele começa a fazer separação agora, né? Ele começa a colocar em ordem as coisas, porque está tudo desordenado na vida desse homem. Ele começa a colocar em ordem, ele coloca, isso aqui tem que ficar aqui na sua vida, esse seu temperamento fica desse lado aqui, você vai trabalhar esse temperamento dessa forma, né? A gente vê isso na conversão dos próprios discípulos de Jesus, né? Lembram dos filhos do trovão lá, que era João e Tiago, né? Eram nervosos, eram homens intrépidos, né? Eram homens, eles tinham um desejo até de estar ali lá na liderança quando Jesus, eles acreditavam que Jesus ia estabelecer o reino na terra, então eles queriam arranjar um lugar ali perto do trono para governar junto com Deus. Então eles tinham toda esse desejo, essa vontade de estar ali com Jesus no reino, reinando com Jesus, mas havia uma mistura de egoísmo ali, né? O fato de estar do lado de Jesus não era só para governar, mas também pela posição, pelo status. Eles tiveram vontade que descesse fogo do céu sobre os samaritanos, porque os samaritanos não deixaram Jesus dormir na cidade à noite. Então havia ira, eles queriam o bem do Salvador, mas da forma errada. Então Cristo começa a trabalhar com eles e vai colocando tudo no lugar. Fala, tudo bem, esse desejo de fazer o bem para mim, tá certo, ele tem o seu lugar. Agora, essa ira não, a ira afasta, a ira joga para fora, né? Se ira está fora. Então você tem que ter o desejo, você quer reinar junto comigo? Também não tem problema, né? Vocês terão os seus lugares no meu reino, mas esse egoísmo, esse desejo por status não pode. Você tem que ser simples, né? O reino dos céus no reino do céu só entram as crianças, aqueles que são como crianças, não pode ter esse egoísmo, esse desejo de supremacia, isso tem que deixar de lado. Então começa um trabalho. Os dias da criação falam sobre isso aí. Então isso é muito interessante enxergar esse paralelo, né, no livro, né? A gente tem que entender que todos os livros da Bíblia falam de salvação. Nós temos que aprender a enxergar a salvação em todos os... embora os livros não sejam metáforas, né, mas eles tratam de forma direta e indireta sobre a salvação. A construção do livro, a arquitetura do livro, a gramática do livro, dos livros, eles têm essa intenção, né? Isso é intencional. Então, a criação nos leva a isso aí. E um outro detalhe, outra coisa importante, que a criação nos faz entender que há um Criador, há um Deus Criador, né? Uma grande pergunta da filosofia é: quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos? A resposta para essas perguntas, né? Os filósofos estão até hoje quebrando a cabeça para responder essa pergunta, até hoje. Começou lá no passado com os gregos, e até hoje eles ficam tentando entender o homem, o ser humano, seus dramas, seus traumas, suas complicações, como funciona seu pensamento, né? Se a vida tem sentido, se a vida não tem sentido. E as respostas dessas perguntas estão todas lá no Gênesis, né? Quando você estuda o Gênesis, você entende por que você é feito, você sabe de onde vem, você sabe para onde vai, e você sabe qual é o seu propósito na vida. Então, se você tem uma vida, você acha que sua vida não tem propósito, leia o Gênesis. Leia o Gênesis, você vai encontrar o propósito lá. Quarto, o próximo tópico diz assim: criação e casamento. Na Bíblia nós temos as origens, né, como a gente fala, a origem do mundo, a gente já falou, a origem do mundo, temos a origem, nós temos até a origem da dieta, a dieta original do homem, ali no primeiro capítulo. Nós temos a história da queda, que é a origem do mal, infelizmente, né? Mas antes disso, nós temos a origem de uma coisa, de uma instituição muito importante, que é o casamento. Deus, ele fez o casamento dos nossos pais, né? Então foi o casamento mais bonito, né, da história da humanidade, o casamento de Adão e Eva. Quem ministrou esse casamento foi o próprio Deus. Então Deus, ele pegou o homem,
O homem estava sozinho ali no sexto dia da criação, sozinho, ele já tinha um trabalho, Deus disse para ele dar nome aos animais, cuidar do jardim, e ele estava ali trabalhando e ele percebeu que só ele não tinha um par, né? Todos os animais tinham um par, mas ele não tinha. Quando ele entendeu isso, quando ele percebeu que estava sozinho ali, Deus fez ele cair num sono e tirou uma das suas costelas, e dessa costela ele criou a mulher. E Adão, quando viu, né, o homem, quando viu a mulher, ele ficou assim admirado, e ele disse: agora esta é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Então ela veio de mim. Uma coisa que a gente aprende aí no Gênesis a respeito do relacionamento entre homem e mulher, né? Sobre o casamento, sobre a família. A família que Deus criou, a família, o plano original de Deus é que o casamento fosse entre um homem e uma mulher. Sempre vai ser assim. A Bíblia toda, na história do povo de Deus, é um homem e mulher. Eles vão ter filhos, essa é outra regra, que eles tinham que ser fecundos, encher a terra, vão ter filhos, e esses filhos também vão ser, né, ou homens ou mulheres, e os homens vão casar com mulheres e as mulheres casarem com homens. Né? Essa é o plano, o plano bíblico. Né? Não tem espaço aqui para outros gêneros. Né? Não há gênero além de homem e mulher, não há outro gênero na Bíblia. Então esse é o propósito, nós temos que orar e trabalhar para esse propósito aqui, para restaurar a família como ela foi planejada ali no Éden. E Deus fala assim que quando criou o homem e a mulher, ele fez de ambos uma só carne. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, homem e mulher, pai e mãe homem e mulher, e apegar-se à sua mulher, o homem se apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A palavra uma aqui, a palavra que une o homem, que é a mesma palavra que é usada para falar que Deus é único lá no livro de Êxodo. Né? A mesma palavra. Então, essa unidade aqui é como se fosse uma figura da união divina. Né? Jesus falou assim, que eu e o Pai somos um. Essa mesma unidade deve existir entre o homem e a mulher. O homem e a mulher deve ser um só pensamento, um só propósito, né? Um só objetivo. Existe essa característica da divindade no casamento, na união entre o homem e a mulher. Então nós temos ali, né, como já vimos, a criação do mundo, a origem do sábado, a origem do homem, do casamento. Né? E agora nós vamos falar um pouco sobre a criação, a queda e a cruz, né, que é o plano da salvação. A gente já até comentou um pouco aqui no estudo sobre isso. Nós vamos falar um pouco mais agora, mas lendo um texto aqui, um texto muito importante de Gênesis, que é o texto da queda. O homem foi feito perfeito, junto com a sua esposa, com a mulher, né? Ambos o casal perfeito ali no Éden, e Deus havia dado uma ordem para os dois: vocês podem comer de tudo, eles tinham tudo no Éden, mas eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no capítulo 3 a gente vê um personagem aparecendo, né, uma serpente, e a serpente diz à mulher assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E a mulher responde: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Começou a mentira de Satanás. Então nós temos ali a primeira mentira, e isso aqui é importante a gente memorizar, porque essa mentira ela vai ecoar ao longo da história, em muitas culturas, em muitas religiões, inclusive no próprio cristianismo nos dias de hoje. Essa mentira ela segue, né, o trabalho dela. Satanás começou ali e continuou. Então, isso é um ponto importante que você tem que guardar aí. E outra coisa importante, o que vem depois. Eva comeu do fruto, né? Foi enganada. Adão depois, desesperado, comeu também do fruto. E aí vem a mensagem de salvação. Né? Deus ele vem conversar com o pai, quer saber o que aconteceu com eles. E aí
Adão explica que, na verdade, Adão colocou a culpa na esposa. Falou assim, a mulher que tu me deste, colocou a culpa na esposa em Deus, né? Porque a mulher que tu me deste, a gente vê aí os resultados do pecado já. O pecado já começou a mudar a natureza humana. Né? A natureza humana, ela vive se desculpando. Então ela coloca a culpa no outro. E a mulher também não assumiu a culpa. Ela falou assim, não, foi a serpente. E a serpente não tinha mais o que falar, né? Ela realmente originou tudo aquilo ali. A serpente foi usada pelo inimigo, né, pelo diabo. A serpente ali é o diabo, né, utilizando-se de um animal do Éden, um animal que Deus criou. Né, o texto começa falando, Deus criou. Era um dos animais que Deus criou, que estava no Éden. A serpente, um dos mais astutos. A palavra astuto ali tem a ver com a inteligência, não astúcia no sentido de querer prejudicar alguém, fazer maldade. Né? Bom, e aí vem a promessa, né? Apesar do homem ter cometido o erro, né? Deus havia dito que se eles comessem do fruto, eles iam morrer. Só que aí aconteceu uma coisa diferente agora. Ele diz assim: porém, inimizade entre ti, falando para a serpente, e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aquele relacionamento ali que começou entre a serpente e a mulher não continuaria. Deus falou assim, olha, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher. Esse texto, embora o livro de Gênesis não seja um livro de metáfora, um livro de alegoria, mas esse texto aqui, ele é o primeiro texto que possui um significado metafórico. Né? Existe uma metáfora incluída ali. A mulher ali não é somente Eva, mas representa o povo de Deus. E a semente da mulher é Cristo. A semente da mulher é Cristo. Isso já indicava que esse Salvador ele viria do homem, ele seria um descendente do homem, ele seria da descendência de Eva. Eva, na verdade, quando a gente estuda direitinho a história ali do primeiro filho de Eva, que foi Caim, Eva já esperava o Salvador ali com Caim. Não aconteceu. Caim não foi, muito pelo contrário, Caim foi o primeiro homicida. Então nós temos a promessa aqui do Salvador nesse verso. E a guerra entre o Salvador e a serpente. Vem dizendo aqui que o Salvador, que é a semente, feriria a cabeça da serpente, mas a serpente feriria também o calcanhar do Salvador. A gente vê o cumprimento desse texto, dessa profecia. Isso aqui é uma profecia. Na morte de Cristo na cruz. Na morte de Cristo, Satanás estava ali, acreditando que estava destruindo, né? estava picando o calcanhar de Cristo, mas é justamente na morte de Cristo na cruz que a redenção foi trazida até o homem, que o homem recebeu a sua redenção, que a salvação foi dada aos homens. Jesus pagou o preço do pecado ali na cruz, o preço do meu pecado, do seu pecado, de todos nós, da humanidade toda, foi pago ali na cruz. Então ali na cruz o Salvador pisou na cabeça da serpente. Então esse texto ali, ele se cumpre na cruz do Calvário. Né? É um texto messiânico. Então o Gênesis ele fala da salvação. Ali é o prelúdio, é o início de tudo e a primeira promessa do Salvador após a queda. Né? Então, olha, o livro de Gênesis é um livro incrível, é um livro fantástico. Nós poderíamos falar horas a respeito do Gênesis aqui. É interessante que você estude, continue estudando. E para a gente finalizar, eu sempre deixo aqui, eu trago uma curiosidade, né? Hoje eu trouxe um poema. Esse poema foi escrito por um pastor, né, da antiga igreja que eu frequentava. O nome dele é Mateus Souza, pastor Mateus Souza. A primeira vez que eu ouvi esse poema foi numa pregação. Ele terminou o culto, terminou a pregação dele, e na verdade ele terminou a pregação com o poema, né? Então ele estava ali, ele trabalhou todo o assunto, o tema, eu não lembro mais o assunto da pregação, mas eu lembro da poesia. E eu vi ele recitando essa poesia, é uma poesia longa, mas ele recitava de cor, ele decorou tudo direitinho, ele falava tranquilamente, sem errar. E ficava muito bonito, ele terminava, fechava o sermão com chave de ouro, aquele poema. E eu pedi para o filho dele, o Matenai, espero que o Matenai esteja vendo esse vídeo, eu pedi para ele e ele conversou com o pai dele, e o pai dele mandou o poema. Então eu vou ler agora o poema, é um poema muito bonito.
Então, acompanhe aí. O título do poema é Os Livros da Bíblia. Ele começa assim: Vamos recitar de cor os livros que a Bíblia tem, os do Velho Testamento e os do Novo também. Esta pérola de grande valor, que Deus em seu infinito amor revelou aos filhos seus. São 66 ao todo, 39 no primeiro, 2 dezenas e mais 7 ficaram no derradeiro. No conjunto a harmonia, salvação, luz e vida, muita beleza e poesia. Começamos, pois, por Gênesis, por ser o livro primeiro, depois Êxodo e Levítico, um é o segundo e o outro o terceiro. Está faltando ainda um par para o grande legislador do Pentateuco inteiro. Números e Deuteronômio, Moisés também escreveu. Ele relata com minúcias a história dos judeus, esse povo preferido que, numa época muito remota, por Jeová foi escolhido. Josué, Juízes e Ruth, Samuel e Reis, logo vem. Os dois últimos se repetem, os das crônicas também. De Israel é relatado e com muitos pormenores sua história é bem contada. Esdras, Neemias e Ester, Jó e Salmos de Davi, Provérbios e Eclesiastes, quanta belezas há aí. Cantares de Salomão, que foi Davi seu pai, rei de muitas projeções. Isaías e Jeremias, e também Lamentações, Ezequiel e Daniel, o da cova dos leões. Deram muitas profecias estes vastos do passado, com referência ao Messias. Em seguida vem Oséias, Joés, Amós e Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, Ageu e Zacarias, e do Velho Testamento encerra o velho Malaquias. Vamos agora passar para o Novo Testamento, onde Deus, por Jesus Cristo, revelou seus pensamentos. Os evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos também nos deu Lucas, por divina inspiração. Cartas de Paulo são 14. Isto é o que sabemos depois das revelações. Desta série, a primeira é a carta aos Romanos. 2 cartas aos Coríntios, pois Paulo os queria bem. Uma aos Gálatas, outra aos Efésios e aos Filipenses também. Uma carta aos crentes colossenses. 2 muito inspiradores para os Tessalonicenses. 2 cartas a Timóteo, uma a Tito, filho seu. Com mais uma a Filemão, encerra Paulo aos Hebreus. Milhões no reino da luz, pelas cartas de São Paulo, louvarão sempre a Jesus. Tiago nos deu uma, Pedro 2 de uma vez. João, com muito amor e carinho, nos deu 3. Judas também nos deu uma, embora muito pequenina, bons ensinamentos tem. Chegamos agora ao fim da grande revelação, o livro do Apocalipse do apóstolo João, no qual toda a Bíblia encerra o plano da salvação. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.